E aí pessoal, beleza? Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. Nesse vídeo a gente vai tomar um cafezinho junto e falar um pouco sobre o processo de aprendizado e de descoberta na matemática. Para quem não sabe, eu estou terminando o terceiro período do doutorado aqui na Universidade Federal Fluminense e a minha área de pesquisa é geometria algébrica, que, pelo menos na minha opinião, é uma das áreas mais difíceis que existem, porque ela, além de ter uma complexidade muito natural que surge dos problemas, ela é uma disciplina que acumula muitos pré-requisitos, tanto pré-requisitos de dentro da área, quanto pré-requisitos de fora da área. Ou seja, você precisa, para começar a ler os artigos da área, você precisa ter muito contato já com coisas do tipo feixes, esquemas, fibrados e coisas do tipo, e são conceitos que eles já nascem difíceis, porque eles já nascem pressupondo que você sabe vários objetos de álgebra, alguns de geometria, de análise, então não é muito simples de entrar nessa área, mas mesmo assim eu quis entrar e, agora que eu entrei, bora pra cima ver o que isso dá. E aí eu sempre estudo muito sobre o meu próprio estudo, eu pesquiso, questiono, tento aprender mais sobre como a melhor maneira de aprender, e principalmente aprender matemática, especificamente, porque eu acho que a gente tem singularidades diferentes das outras áreas, e até dentro da matemática, como aprender geometria algébrica, por ter todas essas dificuldades que eu mencionei. E eu comecei a me deparar com um sentimento que eu achei engraçado o jeito como ele apareceu, que é o seguinte: eu sempre tive muito na minha cabeça que eu pego alguma coisa para estudar e eu tenho que entender tudo sobre ela no menor instante de tempo possível e com o maior nível de profundidade possível. Isso é uma prática que psicologicamente eu adquiri através das disciplinas mesmo, de você ter que fazer uma disciplina. Vamos supor, você faz análise 1. No próximo período você faz análise 2, já é esperado que você já saiba absolutamente tudo de análise 1 do jeito mais geral possível. E o que acontece na maioria das vezes é que isso não existe, Porque os objetos eles demoram tempo para ser construídos dentro da nossa cabeça. A gente precisa de contexto, a gente precisa de familiaridade, a gente precisa de conhecer coisas em volta, motivação, etc. Que é o tipo de coisa que não vem de um semestre para o outro, Então, mesmo assim, eu me cobrava muito de já ser expert em disciplinas que eu tinha acabado de fazer. Então, por exemplo, no semestre passado, eu fiz Geometria Algébrica 1. Eu já me cobrava saber tudo de Geometria Algébrica 1 muito bem. Eu ficava estressado quando eu não sabia resolver um exercício que estava no livro, que era do conteúdo de Geometria Algébrica 1, ou então eu ficava estressado quando, por algum motivo, eu esquecia ou não entendia algum conceito, ou coisa do tipo. E isso me prejudicou no sentido de que eu tenho uma preocupação em entender as coisas de um jeito muito particular. Ou seja, muitas pessoas, como é que elas aprendem, Elas veem uma aula, o professor explica o conteúdo, chega em casa, a pessoa revisa o conteúdo, entende que, olha, esse conceito aqui gera teorema tal, e o teorema tal gera resultado tal, e esse resultado tal é usado para resolver tal e tal problema. Isso é um caminho natural. Entretanto, uma dificuldade que eu tenho por causa do TDAH é prestar atenção ativamente nas aulas. Então, na prática, eu praticamente não levo em consideração o que está sendo passado em sala, porque eu não presto atenção. Então, eu meio que tenho que estudar tudo sozinho. E eu aprendi a estudar sozinho mesmo, assim, nem era com videoaula ou coisa do tipo, porque no YouTube hoje quase não tem esse tipo de material.
é literalmente pegando o livro, abrindo e quebrando a cabeça, tá? Entender. O que gera muito desgaste, mas ao mesmo tempo te faz aprender bem melhor, e você tem, como eu posso dizer, você tem muito mais autonomia, né, do seu próprio aprendizado. Isso é ótimo. Mas por outro lado, você cria uma cobrança de ter que saber tudo num nível muito particular, muito geral assim das coisas. E isso é um problema. E eu vou dizer por quê. Nesse semestre eu estava com essa mesma prática até terminar o semestre agora. O semestre não terminou, mas já estou nos finalmente, digamos assim. E aí eu tive uma reflexão e eu comecei a pensar o seguinte. Cada vez que eu abro o livro, eu estou estudando pelo livro do Hartshorne, que é talvez a bíblia, né, da geometria algébrica. Muita gente usa esse livro e todo mundo tem a mesma impressão, porque é um livro muito pesado, muito difícil, várias coisas que são complemento da teoria estão nos exercícios, então você meio que tem que criar a teoria da sua cabeça mesmo. Não tem muitos exemplos, não tem muita motivação, não tem muito contexto, é só teorema. E esse livro, ele ainda é considerado básico da área, porque ele te dá a base para você conseguir depois estudar outros assuntos mais avançados e entender os teoremas e as aplicações desses assuntos. Só que o que me dava uma agonia horrível é que eu fiz um curso de geometria algébrica, que é o Geometria Algébrica 1, e ele cobriu o primeiro capítulo. O curso de Geometria Algébrica 2, que eu estou fazendo agora, ele cobriria o segundo capítulo. Ainda tem o terceiro capítulo, que é da parte de comologia, e mais outros dois, que são curvas e superfícies. Geralmente só se dão 2 cursos de geometria algébrica, então na UF tem um terceiro curso, que seria a parte de comologia. Em alguns lugares dá um curso só, quebra e fala da parte de comologia, e uma parte da parte de comologia, na verdade, nem é tudo. E só, aí não fala nada sobre curvas e superfícies, porque se você precisar, é um conhecimento à parte que você olha depois. Mas, cara, é um livro inteiro, cheio de definições, cheio de teoremas, cheio de resultados extremamente abstratos, extremamente complexos, e eu olhava para aquilo ali e falava assim, mano, eu tô ferrado, porque eu nunca vou conseguir absorver tudo aquilo ali nesse nível de cobrança e de profundidade que eu tô querendo. Porque é muita coisa. Imagina que ele te define uma coisa. O que é o grupo de Picard? Beleza, definiu. Uma definição só, você já abre várias perguntas que você quer fazer sobre essa definição. Várias outras conexões que você faz com outras perguntas e outros conceitos, outros teoremas. Então, se cada vez que você abre uma definição, você tem que resolver todas as perguntas que você encontra com relação a ela, cara, eu acho que dava para você passar uma carreira inteira na geometria algébrica só tentando entender tudo do livro do Hartshorne. Dá para você ficar anos e anos só entendendo aquele livro. Então eu percebi que entender as coisas de uma maneira muito profunda são coisas que, apesar de serem necessárias, elas demandam tempo e não vai ser na hora que você quer. Ou seja, não adiantaria eu hiperfocar e passar minha vida toda e falar, eu vou estudar o Hartshorne, vou terminar esse livro em, 3 meses. Não adiantaria, porque eu até poderia tentar absorver a matéria, mas certas coisas, elas demoram tempo para serem construídas, elas demoram anos, elas demandam contexto, demandam aplicação, demandam literalmente uma folga do cérebro para que elas sejam construídas. Então,
O que eu queria falar é que se você está fazendo a sua graduação em matemática, por exemplo, e você quer entender as coisas na maior profundidade possível, eu diria que tente fazer isso porque vale a pena, mas entenda que isso demora. E o que eu vejo é que quanto mais vai ficando avançada a coisa, mais difícil fica de você resolver todos os problemas que você encontra e todas as perguntas que você quer fazer. Porque cada pergunta, cada afirmação, às vezes é um artigo inteiro para você responder. Às vezes é tipo uma área de pesquisa inteira que se abre só para aquilo ali. Ao passo que quando você está, sei lá, você está estudando álgebra, você faz perguntas que são coisas que aparecem no livro. Então você estuda o livro e você consegue de fato saciar sua curiosidade de entender todas aquelas perguntas. Quando você vai avançando para a pesquisa, o livro ele deixa de ser uma coisa que você olha e fala assim, olha, eu vou pegar isso aqui e vou aprender cada palavra, cada detalhe, cada vírgula que está aqui, e passa a ser uma coisa que você vai consultar e vai usar os resultados ali. Porque eu tinha uma visão de que fazer pesquisa, e olha que eu ainda não estou exatamente na fase mais aguda da pesquisa, estou no início ainda, mas eu achava que fazer pesquisa era você entender tudo, nos mínimos detalhes, de tudo que você está fazendo. Eu achava que pesquisa era isso. Quando na verdade é você juntar peças de um quebra-cabeça e você vê como as coisas vão funcionando. O entendimento, ele vai nascer não de você forçar para entender tudo de cara, mas de você ir juntando uma peça com a outra, sabe? Então, o que eu digo é, estude as coisas com o máximo de profundidade possível, até onde você conseguir resolver problemas, resolva problemas, mas entenda que, infelizmente, isso me dói, dá vontade de chorar, mas infelizmente nem tudo dá pra gente aprender e entender de imediato. Às vezes uma coisinha muito pequenininha que você acha que é só uma coisa, demora vários artigos e várias teorias para você conseguir entender. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu orientador, aí nesse livro estava uma frase simples, nem era um teorema, era uma observação. Aí dentro dessa observação tinha uma afirmação. A afirmação era que um determinado módulo lá era livre, finitamente gerado por uma sequência de elementos lá. Aí eu falei assim, isso aqui, por que isso acontece? Aí ele falou assim, não, isso daí não é óbvio não, isso daí é tipo um artigo inteiro só para explicar a ideia disso aqui. Aí eu fui entender que o que está no livro, quando você vai, à medida que você vai avançando, nem tudo que está no livro e que ele afirma, o próprio livro vai conseguir te dar as respostas daquilo ali. E a gente tem que se acostumar com a ideia de que a gente precisa saber o porquê das coisas que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo nem sempre vai ser viável entender o porquê de tudo. E a coisa legal da vida é você ir caminhando, aceitando o que você não pode entender momentaneamente, e depois você volta e começa a entender aquilo que antes você aceitava. Então, se agora você tem uma coisa que você não entende, e você fala, meu Deus, como é que sai desse buraco? Como é que estuda esse trem? Não sei como é que faz. Infelizmente, aceite por um momento. Talvez em algum outro momento da sua vida, não sei quanto tempo vai demorar, isso depende de cada pessoa, mas às vezes em um momento da sua vida você vai se deparar com aquilo novamente e você vai entender de onde veio. Você vai entender qual que é a lógica por trás. Infelizmente, matemática, a gente também tem que ser um pouco estratégico. A gente tem que se forçar a pensar, raciocinar, a quebrar a cabeça,
mas nem sempre é muito inteligente a gente ficar dando murro em ponta de faca e se forçando com alguma coisa que não tá dando resultado. Então, se às vezes não tá dando resultado algo que você tá tentando, tente outra coisa. Tente de um jeito diferente. Às vezes não é o momento de você fazer aquilo ali. Tá tudo bem. Não tem talvez nenhum melhor pesquisador de matemática do mundo fique nessa insistência com alguma coisa que ele não está conseguindo no momento. Tem coisas que você demora anos para entender, talvez nunca entenda. É difícil falar isso, porque eu gosto de entender as coisas, mas é necessário. Então, é isso que eu queria falar. Vamos continuar pensando e aceitando que a gente, de fato, não pode entender momentaneamente, tentando entender em algum momento, né? Então, é isso. Valeu.